E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Dé, vim falar sobre Fórmula 1. Para quem é fã de Fórmula 1 gostou, né? Foram 3 finais de semana seguidos de corrida. Esse último foi em Monza, na Itália. E foi um final de semana bem especial. 150 anos da Pirelli, 100 anos da pista de Monza, 75 anos da Ferrari, por isso que estava todo mundo usando amarelo lá na equipe, e 50 anos do primeiro título brasileiro. Então foi bem especial. Como é que foi a corrida no passado? A McLaren largando super bem em segundo e terceiro, Verstappen em primeiro e Hamilton em quarto. Então depois de algumas voltas teve uma batida entre o Verstappen e o Hamilton, que o carro do Verstappen foi em cima do carro do Hamilton. Se não fosse pelo halo, que é aquela proteção que tem aqui na frente do piloto do carro, a gente não sabe o que poderia ter acontecido com o Hamilton. Então foi bem feio. E aí acabou a corrida para os dois. Como é que terminou? Dobradinha da McLaren. Ricciardo em primeiro, Norris em segundo e Bottas, que na época era da Mercedes, em terceiro. Então foi muito bom. Olha, foi a 8ª vitória do Ricciardo e a primeira da McLaren desde 2012. Então foi muito especial. Voltando para esse ano. Como é que vamos falar dos treinos? Primeiro treino. Então alguns pilotos cederam seus lugares para pilotos reservas. Então Vettel cedeu para o De Vries e o Schumacher para o Giovinazzi. Como é que terminou esse primeiro treino? Ferrari em primeiro e segundo, seguido por Mercedes terceiro e quarto e Verstappen em quinto. Segundo treino. Então quem cedeu o lugar já voltou para esse segundo treino. Verstappen melhorou seu tempo, ficando lá em primeiro na maioria do treino, Leclerc em segundo e Norris em terceiro. Teve uma bandeira vermelha, porque o carro do Schumacher quebrou, ficaram um tempinho lá até retirar o carro e voltaram para o segundo treino. Como é que terminou de fato esse segundo treino? Sainz em primeiro, Verstappen em segundo, depois Leclerc, Norris e Russell. Terceiro treino, sábado. Albon teve uma crise de apendicite e alguém precisa substituir. Quem foi substituir? Nick De Vries, que na sexta substituiu o Vettel. Então que sorte a dele. No pleno sábado, ele descobriu que vai ter que fazer o terceiro treino, a qualificação e a corrida no domingo. Então que estreia para ele na Fórmula 1. Final do treino ficou disputado entre Verstappen e Leclerc, seguido por Pérez, Sainz e Alonso. A Mercedes só em sétimo e décimo. Um pouco preocupante, né? Qualificação. Q1. Ferrari em primeiro na maioria do tempo, mas Verstappen nos últimos 5 minutos ficou em primeiro lugar. Pérez em quarto, Russell em quinto. E o surpreendente foi o Zhou da Alfa Romeo, que ficou em sexto. E a AlphaTauri teve um bom desempenho, ficando em sétimo e oitavo. Foram eliminados o Latifi, o Vettel, Stroll, Magnussen e Schumacher. Q2. Interessante, o De Vries foi para o Q2 e o companheiro de equipe dele, o Latifi, ficou só para o Q1. No final, Ferrari primeiro e segundo, Red Bull terceiro e quarto, Mercedes quinto e sexto. Eliminados, Ocon, Bottas, De Vries, Zhou e Tsunoda. Q3. Impressionante que o Ricciardo foi para o Q3 depois de várias corridas que ele nem conseguia passar do Q1. Ele e o Norris foram para o Q3. Então, Ferrari em primeiro na maioria do tempo. Verstappen na última volta conseguiu ficar em segundo. Então, como é que ficaram os 5 primeiros? Leclerc, Verstappen, Sainz, Pérez e Hamilton. Mas para essa corrida, 9 pilotos tiveram penalizações. Então, quais que foram? Hamilton, Tsunoda e Sainz largaram lá atrás do grid. O Tsunoda por ter tomado a 5ª reprimenda no ano. E os outros 2 por troca de unidade de potência. Verstappen e Ocon 5 posições por troca de motor. Pérez 10 posições. Bottas, Magnussen e Schumacher 15 posições. Então, com as penalizações,
O grid para a corrida ficaram os 5 primeiros: Leclerc, Russell, Norris, Ricciardo e Gasly. Gente, é muito bom ver o Ricciardo entre os 5 primeiros para a corrida. É muito bom. Como é que foi a corrida? Dia lindo, super quente, a largada super boa. O Verstappen, que largou lá em 7º, no início da segunda volta ele já estava em 3º. E na volta 5 ele já estava em 2º. Estava um foguete. E o Sainz, que largou em 18º, na mesma volta, na 5ª, ele já estava em 13º. O Vettel, na volta 12, perde o motor, entra o safety car virtual. E o Sainz, nessa hora que o Vettel parou, ele já estava em 5º. Leclerc saiu para o box e o Verstappen toma a posição dele e ficou em primeiro. Teve uma disputa ali entre o Ricciardo e o Gasly. O piloto da AlphaTauri tentava passar, mas não conseguia. Ele até brincou depois da corrida que ele vai sonhar por uns dias de tanto ver a asa da McLaren. Hamilton estava subindo. Na volta 17 ele já estava em 11º. Pérez sai para o box, troca o pneu, sai para a pista e o pneu que ele acabou de trocar começou a sair fumaça. Mas estabilizou, voltou lá para trás, mas continuou correndo, subindo. Teve uma disputa lá uma hora pela 6ª colocação entre Alonso e Hamilton. Olha, foi sufocante pro Hamilton conseguir passar o Alonso, mas deu tudo certo. O Ricciardo, que estava fazendo uma boa corrida, foi pro box, ele estava em 5º, mas voltou lá atrás, então ficou lá no meio do pelotão, né? O Alonso, na volta 33, abandona a corrida. Algumas voltas ele reclamou da bateria, mas depois ele falou que abandonou a corrida porque ele estava tendo muito problema com o motor a corrida toda. O De Vries, que substituiu o Albon, estava fazendo uma corrida muito boa, querendo passar o Gasly, mas não deu. Depois teve uma disputa com o Zhou, que estava lá atrás. Ele segurou a posição dele e no final foi votado como piloto do dia. Então, olha, uma estreia muito boa e ser classificado como piloto do dia, tava uma estreia muito boa para o De Vries. Na volta 36, Norris sai do box, o Ricciardo passou por ele e logo atrás vieram o Gasly e o Hamilton. O Gasly não quis deixar o Norris passar, então os dois fizeram uma curva, ambos respeitando o espaço de cada um. Deixaram o Norris na frente, o Gasly na frente, o Norris atrás, deixou um espaço para o Hamilton fez uma ultrapassagem dupla ali pelos dois, ficando em 7º. Na volta 41, o engenheiro do Stroll falou para ele ir para o box, que eles iam parar a corrida, não sabemos porquê. E uma hora o Schumacher passa o Latifi, uma manobra muito boa, deu até uma aflição na hora. Depois, na reta, o Latifi passa o Schumacher e logo depois o Schumacher já retoma a sua posição. Então foi bem acirrado aí. Na volta 47, terminando a corrida, o Ricciardo perde o motor. Entra o safety car e ficou até o final da corrida. Nunca tinha visto uma corrida terminar com safety car. Então, que jeito de terminar uma corrida. O Leclerc ficou um pouco frustrado, porque ele queria terminar a corrida correndo, de fato. E como é que terminou? 5 primeiros. Verstappen, Leclerc, Russell, Sainz e Hamilton. Os 6 primeiros do grid foram das equipes Red Bull, Ferrari e Mercedes. E aí, a gente vai ter 2 semanas de folga. Voltaremos lá do outro lado do mundo, em Singapura. Será que o Verstappen já vai ser campeão mundial lá em Singapura? A gente vai ter que esperar. Espero que vocês tenham gostado e até 2 ou 3 semanas. Tchau, tchau!